Tem um outro fator aqui que eu acho que nesse caso tem um peso, e eu queria que você comentasse um pouco sobre essa relação. Há uma angústia do mercado brasileiro, de maneira geral, que é a desconexão, muitas vezes, dos empreendedores com os núcleos das academias. São alguns casos em que a gente tem o ambiente acadêmico como indutor disso. Então, tem algumas áreas específicas. Você vai ter lá, em ADM, na USP, ou em economia, você vai ter um laboratório, você vai ter na FGV um outro laboratório. Alguns centros de pesquisa, Unicamp tem alguma coisinha em algumas áreas ali de ciência e tal. E aí você vai ter esse movimento. Mas, de regra geral, o cara sai da universidade, vai para o mercado, entende o movimento e empreende. Pode até ser em um curto período isso, não precisa ter 10 anos no mercado. Mas ele saiu do ambiente universitário. Quando a gente está falando das tecnologias que estão voltadas para esse endereço do clima, nós estamos falando de algo que está intimamente relacionado àquilo que, de maneira recorrente, a pesquisa está produzindo. A academia está produzindo como literatura. Ou seja, o potencial de conversão de uma ideação em um negócio é alto, com a possibilidade de você usar toda a infraestrutura, de você usar todo o know-how e o ecossistema acadêmico para aquilo. Também resolveria, imagino que boa parte dessas startups são umbilicalmente ligadas a esses centros de pesquisa, que é a grande angústia do mercado brasileiro, o quanto há uma desconexão entre a academia e as indústrias de maneira geral, enquanto elas não se tocam. E por exemplo, tive esses dias na Fiesp, e o grande trabalho deles de tentar promover essa aproximação, já não é recente, já de alguns anos, com das indústrias com as universidades. E essa dor, por exemplo, já está sanada na origem, ou não? Ou esse distanciamento existe? Você sabe que tem uma medicação, cujo nome comercial não vou falar, mas uma medicação injetável, que está muito famosa tá em alta. E que mudou o PIB de um país inteiro. Sim. Ela nasce a partir de uma pesquisa de biodiversidade. Ela nasce a partir num laboratório de uma faculdade. Ela nasce a partir de uma pesquisa de um bioinsumo de um bichinho que estava lá. Olha para o Brasil, olha o tamanho da biblioteca que a gente tem de biodiversidade. Então, assim, só esse produto, só esse fármaco subiu, acho que 2 pontos o PIB do país, de origem dele. Olha o potencial do Brasil. Então, não dá para excluir as universidades dessa equação. Mas você tem toda a razão, a gente precisa aproximar universidades e mercado. Não é que não exista conexão, mas quando a gente compara, por exemplo, com o mercado americano, em que existe uma cultura de empreendedorismo bem mais intensiva dentro das universidades, e te dou um exemplo, no Fórum, 2 empresas que são associadas ao Fórum, fundadas por brasileiros, com operação no Brasil, mas elas foram incubadas em universidades americanas. Porque existe uma cultura de empreendedorismo muito forte. A gente precisa fomentar isso no Brasil. Não dá para falar em Deep Tech, em desenvolvimento de ciência, sem falar em universidade. A gente tem, como eu disse antes, assim, uma riqueza e uma qualidade de universidades e pesquisadores absurda. Quando a gente olha para dados de depósito de patente de inovação, as universidades federais disparam na liderança. Acho que a pergunta é, o que a gente faz com essas patentes? E como é que essas patentes vão virar negócios? Então, mas aí só para ficar nesse tópico, antes do que faz, qual é, na avaliação de vocês, o entrave? Eu acho que é orquestração de ecossistema. É cultural. Ou seja, a gente não está olhando para isso como uma oportunidade. Eu não acho que dá para afirmar categoricamente que não estamos, porque a gente tem universidades que estão olhando. Sim. Mas eu acho que a gente precisa fomentar a cultura de empreendedorismo dentro da universidade. E eu acho que a gente sobretudo no caso dessas áreas em que a pesquisa é mais demorada e tal. Com certeza. E a gente precisa aproximar mercado da universidade. A gente precisa aproximar investidores da universidade. A gente precisa aproximar empreendedores da universidade. Porque tem uma coisa muito potente, uma das coisas que a gente tem notado muito no fórum. A gente fala muito em second time founders, ou seja, empreendedores experientes que já empreenderam, já tiveram
uma saída do seu negócio, venderam, enfim, ou abriram capital e estão empreendendo pela segunda vez depois de ter uma trajetória de sucesso. Esses empreendedores, eles têm uma experiência que é muito relevante e eles têm uma taxa de sucesso muito grande numa segunda empreitada. Imagina a potência da gente aproximar esses empreendedores, que são empreendedores experientes, que são pessoas de negócios, mas que não necessariamente são cientistas, de cientistas altamente qualificados. Olha a potência que isso é para produzir negócios climáticos. Então, com certeza, existe uma forma de pensar que precisa ser mudada, mas eu acho que existe um lugar de ação também, que não é só falar, não temos uma cultura. Acho que a gente precisa criar mecanismos de aproximação. E vocês estiveram na COP acompanhando os debates ali, as discussões macro, mas para fazer essa apresentação desse relatório e afins. Mas saindo um pouco do contexto do relatório e olhando para esse ambiente lá, como é que você vê o nível de maturidade dos debates ali? Qual foi a tua avaliação sobre o nível de maturidade daqueles debates na linha dessa nossa discussão aqui? Essas conversas vão ao encontro dessa realidade que você está descrevendo aqui para mim? E vou te dizer por que eu estou fazendo essa pergunta. Porque ainda hoje há uma corrente que prega que a solução para boa parte dos nossos problemas está na eletrificação da frota de carros. Uhum. Nós poderíamos resolver aqui e acolá. Aí quando você olha isoladamente isso e pega um país que tem uma alta demanda por carvão para gerar energia, se você diz assim, poxa, peraí, você está só piorando o problema, você está trocando de mão o problema. Então assim, não existe uma bala de prata. Não. Mas muita gente ainda acha que você tem que pegar alguns ícones ali e transformá-los em cálices sagrados para a resolução de problemas. Qual que é o nível das discussões que você viu indo ao encontro dessa proposição que as Climatex fazem? A COP tem muitas camadas, né? A gente acha, às vezes, quem olha de fora acha que a COP acontece ali só nas negociações multilaterais entre os países e os negociadores oficiais. Mas a COP é um grande encontro de agentes e atores que estão... De todas as esferas, né? Privado, não governamental. Então, o que eu posso dizer é que, para o fórum, a COP foi um ambiente extremamente frutífero. A gente conseguiu ter conversas muito potentes, encontrar atores muito alinhados, organizações que estão querendo fazer acontecer e que estão dispostas a agir. A gente falou muito da COP da implementação. A gente viu isso lá, muita gente disposta a colocar as coisas em prática e fazer a coisa acontecer. No caso do fórum, a gente está falando sobre a exportação dessa visão dessas startups para o mundo. Para o mundo e no Brasil. No Mesmo Brasil aqui também. Dentro, a dificuldade de venda. Venda como produto, como solução, né? Claro, eu acho que existe uma vontade da gente... Deixa eu dar um passo para trás. A gente entende no fórum, quando a gente faz esse recorte do que são as Climatex, não é por acaso. A gente entende que as Climatex são um setor econômico emergente. Quando a gente está falando de setor econômico emergente, a gente está falando de solução para a crise climática, mas a gente também está falando do potencial de mudança do PIB. Sim. A gente brinca muito no fórum que, assim, vou te fazer uma comparação. A gente acha que o Brasil é para a Climatex o que o Silicon Valley foi para tecnologia da informação. Sensacional. Agora, te pergunto. A gente faz, assim, isso aqui eu preciso parafrasear, eu acho esse exemplo sensacional, mas eu vou ter que dar autoria pro meu sócio, pro Zé, porque eu tô parafraseando ele. Mas você imagina se você estivesse lá no final dos anos 70 e viesse uma pessoa falando para você, um senhor chamado Bill, falando, tô desenvolvendo software para microcomputadores pessoais. Você quer investir nisso? Você fala, isso não vai dar dinheiro, isso é uma coisa de... Não. Tá aí uma empresa que mudou o paradigma do que... Mudou o mundo. Mudou o mundo. Quando a gente fala de Climatex, eu espero que a gente possa ver essa entrevista daqui 30 anos para olhar para trás e falar, tá vendo?